Vida no Campo, histórias que valem ouro, está no ar novamente. Nós viemos aqui buscar então mais uma história inspiradora para você ouvir um pouco mais sobre como foi construída essa história, quais foram os seus desafios, quais foram os seus sucessos e suas dificuldades. Hoje estou aqui na propriedade da Leila Montechese. Nós vamos conversar um pouquinho sobre toda a construção de história de vida dela. Olá, Leila. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Para mim é um prazer recebê-los vocês aqui. Tá certo. Ô Leila, como começou essa história? Você é ligada com o campo desde pequeno? A sua família já era do campo? Como é que é isso? Sim, nasci, né, na agricultura. Meu pai sempre foi agricultor, então desde sempre, né, com o pé na terra. E ele plantava o quê? Como que era isso? No início era café. Depois... Nós estamos falando de que ano, mais ou menos? Tem aquela geada 75. Ele né? era do café, sim. Isso. Aí depois já começou para soja. Soja e o trigo, né? Tinha a mandioca, plantava de tudo, né, Vanessa? Era o feijão, o arroz, para se manter durante o ano, né? E mais assim, a maioria era a soja e o trigo. E aí era você, tinha irmãos, vocês iam para a roça? Sim, eu e mais duas irmãs. Só mulheres? Só mulher. Então tinha que fazer a parte, né? A minha irmã mais velha veio para a cidade aprender corte e costura e acabou ficando por aqui mesmo. Aí eu e minha irmã mais nova ficava junto. Então eram 3 irmãs? Somos em três. E aí lá no campo vocês trabalhavam mesmo na roça ou vocês ficavam mais cuidando com a mãe? Eu sempre gostei de ficar na roça. Na roça. Eu também falava pro meu pai que eu preferia ficar lá do lado de fora do que com a mãe. Eu estava até conversando ontem, eu não podia ouvir o barulho do trator, que eu já estava dando um jeito de escapar. Eu nunca gostei de serviço de casa, eu gostava de ficar junto na roça, em todos os sentidos. Ficava desde a manhã, às vezes eu escapava da minha mãe. Tinha meus primos que moravam perto e ela já dava banho em mim, deixava quieta. A hora que ela ia procurar, eu já não estava mais em casa, eu já estava lá na minha tia, ou no meio da roça com eles, atrás de uma semeadeira ou o que fosse. Naquele tempo as crianças eram mais soltas mesmo, né? Não ficava que nem hoje, né? Era assim, ficava à vontade, mas assim, naquele sentido do cuidado, né? Mas é interessante isso, de estar presenciando isso daí, porque acaba crescendo e tendo, né? O contato e o interesse, desenvolve o interesse. E aí, nós estamos falando da sua infância, como é que a gente chegou na adolescência, estudava, como é que era isso? Fiz até o colegial, depois eu parei, não segui. Tinha vontade de fazer agronomia, mas aí não me via assim... Foi medo seu ou foi a família que... Um pouco meu pai também, assim... Uma mulher fazendo agronomia, a mulher gente, já era como meio assim? complicado naquela época. Mas tinha sim, muitas. Eu comecei a interessar, porque na época veio uma agrônoma para Palmital, ela chama Maria Clara, aí eu via ela indo, muito nas áreas rurais. Junto com seu pai? Ela atendia o seu pai? Atendia, ela era muito boazinha, então a gente ficava, né? Naquela coisa, e aí depois deu certo mas eu nunca fiquei parada, eu sempre fui, fuçando uma coisa ou outra, entrei a fazer curso de pintura, não parava em casa, assim, ficar à toa, sempre aprendeu, né, pai e mãe sempre ensinava a fazer as coisas. E aí nós estamos falando ainda da sua infância, você acha que de lá, de tudo que você aprendeu, de tudo que você viveu, você trouxe que valores? O amor, né, pela família, você agrega muita coisa, assim, aquela história de sentar todo mundo na mesa, né? Todo mundo senta para comer, espera o pai chegar da roça, tomar banho para a gente almoçar ou jantar, o que fosse. A união, né? Para mim, isso daí influenciou muito, porque tanto que eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, tenho que estar produzindo. Em movimento. E você lembra de algum momento assim, difícil que você viveu ainda entre infância e adolescência e que hoje você fala, putz, eu consegui superar? Olha, é até difícil você falar isso, perguntar isso para mim, porque eu me dava tão bem. Foi boa? Foi uma infância tranquila? Mas meu pai era uma pessoa assim que ele brincava com a gente, Naquela época não tinha energia, então... chegava à tarde, ele tomava banho, jantava e era tudo escuro, aquele breu, né? Ele brincava com a gente de pega-pega, pique-esconde, com uma lamparina na mão. Que então, isso daí marca a gente, né? É coisa assim que eu particularmente eu não tenho, assim, falar assim, mas foi difícil, foi não sei o quê. Não, minha infância, pra mim não. Acho que é de acordo com cada um, né?
Sim, pelo contrário, você traz coisas boas da infância. Só coisa boa, só coisa boa. Por mais que era difícil, porque não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Uhum. Comprar, o ter, né? Ah, eu quero isso, quero aquilo. Não. Até esses dias que nós fomos, ontem nós fomos na PAI, né? Ensinar eles lá a fazer o tricô, ficar olhando lá. Eu comentando, eu aprendi a fazer tricô com raia de bicicleta, porque não tinha. Com raia de bicicleta? Como assim? Eu tinha vontade de aprender e não comprava essas coisas, não tinha. Isso na adolescência ainda? Na minha adolescência, eu sempre fui muito assim, sabe? Eu não parava. Aí meu pai tinha lá umas raias de bicicleta lá, nem sei se estava jogado, o que era, eu fui, consegui fazer. No lugar da agulha? Fiz a ponta para mim fazer o tricô. Olha isso, e você tem alguma coisa que você produziu com essas agulhas improvisadas? Capaz. Isso foi lá em 1900 bolinha. Já não tem mais? Não tenho nada. Mas sempre foi, assim, sabe? A primeira árvore de Natal que minha mãe teve em casa, fui eu que fiz. Eles vieram para a cidade, um dia eu peguei um cabo de vassoura, peguei uns arames lá, cortei papel alumínio. Meu Deus! Fiz as carinhas de Papai Noel, porque crochê sempre aprendi a fazer também, né? E minha tia tinha dado aquelas castanhas para mim. Tipo pinha, assim? E castanha, não, a noz mesmo. A noz mesmo. Peguei, pintei a carinha, fiz. Sabe, eu sempre fui de criar mesmo. Nunca fui de ficar parada, assim, sempre gostei de trabalhar com a mão. Sempre produzindo, sempre inventando. Tanto que quando sumi era um perigo, eles já iam atrás de mim. Corre que ela tá fazendo arte. Vem. Isso não era só com criança não, né? Que fala assim, quando criança tá quieta tem que ir atrás, adolescente também. Não, sim, aí já vai mudando, né? Você vai tendo um pouquinho mais de juízo. E aí você fez tudo em Palmital mesmo, essa sua, você cresceu em Palmital, sempre viveu aqui? Sim, nasci na Água da Aranha, morei na Água da Canela, fui para as Três Ilhas. Então, sempre aqui na região. Percorreu alguns bairros da região. Um pouquinho. E participava de festas, assim, rurais? Sim, como que era isso? Sempre tinha as festas ali hoje é São Roque, né? Tinha as festas. Tinha mês de agosto, que lá sempre eles faziam. Mas era aquela coisa, você ia um pouquinho, ficava ali, já ia embora. Todo domingo vinha para a missa. Meu pai sempre fazia questão. A missa era religioso? Todo domingo. Você saía de casa só se viesse para a missa. Então, assim, meu pai cuidava muito. Muito, 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 sabe? Meu pai era uma pessoa muito... Educação rígida? Sim, sempre. Ao mesmo tempo que ele era o brincalhão, ele também era muito. Meu pai era rígido. Ele não era muito de mostrar sorriso, sabe? E como que ele brincava de pega-pega? Então, quando a gente era criança, né? Ele era muito amoroso, muito preocupado. Entendi. Mas ele, assim, sabe? Falo que foi um pai, assim, que... E aí, na nossa conversa aqui, a gente está falando de sua infância e sua juventude, você menciona muito mais o seu pai do que a sua mãe. Ele é mais referência para você? Acho que por conta de eu não gostar do serviço de casa, eu gostava muito de ficar na roça com ele, então você acaba tendo esse vínculo, né? Entendi. Minha mãe também, nossa. Como que era o nome deles? Eliseu Montequese, mas a minha mãe é viva, Maria Tereza. Maria Tereza ainda viva. Então, eu falo assim, em referência a ele, porque eu já não tenho mais, Talvez seja isso. Então, você fica, né? Mas sempre fui mais assim. Fica saudosa, né? Foi embora muito assim... Faz tempo? Foi na pandemia, ele morreu atropelado, então foi muito brusco pra gente, sabe? Na pandemia atropelado? Puxa vida. Foi difícil. Então, marca, né? Entendi. Tá vendo? A gente encontra as razões. E aí depois você veio para a cidade e se casou. Conta um pouco nesse processo aí. Sim, aí eu me casei em 93, fiquei mais 6 anos no sítio, aí depois eu vim para a cidade. Também agricultor? Sim, agricultor, filho, né? Neto, filho, é a mesma história, né? Na agricultura, eu falo que você sai da roça, mas a roça não sai de você, né? Você tem aquela... Aí tive os filhos, a Tatiana, a primeira, ela é formada em odontologia, mora em Tarumã, e o Tiago, que está com 24, ainda está comigo. Mora em casa ainda. É isso, que é meu auxiliar, né, nas horas vagas. E aí você estava nesse processo de construir a sua própria família, saindo do elo aí familiar lá dos pais, né? Já estava mais velha. Você tinha quantos anos? Eu casei com 20. 20? 20 anos. E como foi esse início de família nova? Como que você construiu isso? Como se diz, tudo que você sai da caixinha, entra para outra, tem as mudanças, né? Mas a gente
como você mesmo perguntou, como que é, né, eu ter nascido e crescido com um pai que é agricultor, você aprende, né, a conviver, e o que tem que fazer você vai e enfrenta, né, você vai e faz, não tem falar, eu não vou fazer, não tenho medo, se tiver que plantar, eu era muito de fuçar com terra, eu gostava muito, sabe, então a convivência já são 33 anos, né, já de convivência, hoje temos netos, Já tem netos? Tem um casal de netos. Da Tatiana? Isso, a Maria com 7 e o Miguel com 5, com 6, vai fazer 6 agora em junho. Então, eu falo que aí você sente, né, você entende o que é ser mãe, ser avó. Aquela preocupação da mãe lá atrás, né, e da avó presente. Então é diferente e é aquela coisa, você está sempre junto, né? A agricultura traz um pouco essa união para a família. Você está sempre ali na convivência, né? No trabalho, na preocupação, né? Ah, vai chover, não vai, hoje vai vender, não vai, aquela coisa que você não pode dar muito palpite, porque o homem já é um pouco mais difícil você interagir, né? Falar, faz isso, faz aquilo, então às vezes você tem que deixar tomar a decisão. Uhum. E aí, como vocês distribuíram os papéis? Você também assume alguns papéis para além do cuidado com a casa? Como é que ficou isso? Não, é tranquilo. Ele cuida da agricultura e eu fico Você aqui. ficou aqui na casa. Fico na casa. E a gente está falando de uma nova família. Você fez todo esse processo aí, trazendo a sua herança lá da roça. E os cuidados que você falou que você não gostava muito de fazer com sua mãe dentro de casa, acabou sendo incorporado também. Sim. Conta um pouco disso. Não, aí você tem que acabar, como se diz, aí você tem que assumir o papel, né, de dona da casa, tomar conta de tudo que tem que tomar. E eu, como gosto sempre de estar mexendo com cozinha, então eu sempre tive esse interesse, né? Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei, acho que por ver a minha mãe ali no fogão, sempre fazendo uma coisa ou outra. Aí você, como se diz, desde a infância, né? Que cozinhava nas panelinhas feita com latinha de cera. Eu fazia muito isso aí também. Os ovos cozidos, a gente fazia cada loucura. Meu macarrão era os galinhos, graminhas, grama. Isso. Eu já era dona de casa na infância, né? Porque tinha lá o pomar, que a gente fazia as separações, tinha as panelinhas, tinha os fogos que fazia, sim. As bonecas de milho, né? Uhum. As abóboras maduras do meu tio, que eu furava tudo, a gente furava para fazer olho e boca. E acabava as abóboras. Essa parte, então a gente acaba gerando isso daí, criando, já dá aquela, como que eu posso explicar? Já nasce da mulher, né? Já está na mulher isso, aquela coisa de cuidar, né? O cuidado, a atenção, a proteção, né? Em tudo. E aí a gente estava falando aqui, mas acho que a gente não revelou ainda o seu dom que você acabou trabalhando, que veio da sua mãe, que veio do trabalhar em casa, que é o cozinhar. Ela faz pães, gente, faz pães maravilhosos. A gente estava mais cedo ali na bancada dela, assim, cada pão que dava, salivava a boca. Me conta um pouco como que você começou com isso e a sua trajetória até aqui. Não, olha, eu comecei, que nem nós estávamos conversando, né, ali, em 2019, que eu descobri a fermentação natural, o levain em especial. Eu sempre trabalhei com o fermento de litro, né, que é o pão comum. Você faz ele, daí 6 horas você amassa, no outro dia você vai assar. E aí eu comecei a trabalhar com o levain, que é uma fermentação um pouquinho mais complicada, que você tem que ter a temperatura, o tempo. E aí você vai aprendendo aos poucos. Aí fui fazendo cursos, aprimorando um pouco mais. O meu interesse, na verdade, nessa panificação eram as focaccias. Eu ficava apaixonada, via o trabalho com a massa. Aí fui fazendo um curso aqui, um curso ali, aí pega um panetone, uma coisa, e vamos aprimorando cada vez mais, né? E por que as massas? Eu acho assim, eu falo sempre isso aí quando me perguntam, eu falo assim que o trigo vem da terra, né?
E a farinha, ela é tão produtiva, ela é tão assim, como que eu posso... É como se fosse uma mágica, né? É rica? É rica. Você trabalha... E você vai trabalhar com ela, se você não tá bem, você não vai tirar um pão bom. Verdade? Verdade. A energia... Ela sente? Muita, muita, muita. Então, eu adoro a farinha. É uma coisa assim que você pega ali... 300, um pão italiano, você pega a água, sal, fermento e a farinha, você faz um pão maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí tem aquela coisa de sensibilidade, de memória afetiva, né? Aquele sabor que a pessoa vai comer e vai falar, nossa, isso aqui é uma coisa assim que eu comia lá. Eu comecei a fazer por conta do meu pai, que ele falava muito, sabe assim? Então, a minha vontade era ele ter comido. Ele não comeu? Não comeu, não comeu. E ele adorava. Tudo que você fazia, ele comia. Ele tinha uma boca boa, meu pai, para comer. É bom. Isso é gostoso. Tem alguém que prova aquela boca boa, né? Quando eu faço alguma coisa, assim, a minha esperança, a hora que eu vou entregar o produto, é que a pessoa se satisfaça. Não só na imagem, mas também no sabor, né? Porque come com os olhos, mas o sabor conta, né? Aquela coisa de você sentar, você comer uma coisa e se sentir abraçada, né? E aí você faz as massas, principalmente às sextas-feiras, que você me falou, né? Você entrega às sextas-feiras, né? Começa na quinta-feira, que é o processo de fermentação de um dia para o outro. E nesse processo todo você estava me falando que você tem uma relação afetiva com o trigo e com todos os ingredientes. Acaba sendo também uma terapia? Como é que é isso para você? Sim, é muito bom. É uma coisa assim que você está ali, o tempo que você está trabalhando com a farinha, você não consegue pensar em muita coisa, né? Você tem que estar dedicando ali como se estivesse cuidando de um filho. Eu falo que o pão é como se fosse um filho. Se você não dá a atenção certa, você perde. Você vai perder ali 5, 6 quilos. Ontem eu fiz 10 quilos de massa. Então, querendo ou não, é um cuidado, é uma atenção específica que você tem que estar ali, né? É aquela hora ali, você tem que estar olhando a massa, se está fermentando, se não está, você tem que olhar se está no ponto, se não está. Você vai lá dar um toquinho nela, se ela está boa, você manipular ela ou não. Aí está na hora dela dormir, vai para a geladeira, vai passar um pouco de frio. Aí no outro dia de manhã a mesma coisa. Acorda às 5 horas, a primeira coisa você vai abrir a geladeira, ver se está certo, se não está, se cresceu, se não cresceu. É uma preocupação, sim, que você está... Enquanto você está ali, eu falo que em quinta e sexta é 2 dias que você fica o tempo todo ali, em função da farinha. E a gente estava ali, tinha focaccia, pão italiano. Tinha baguete, né? A baguete de gorgonzola, cinnamon e as fatias húngaras. E as fatias húngaras, que não comi, mas parece que estão sensacionais. Vai experimentar. Leila, depois vocês agora são mulheres que fazem parte de um grupo da Coopermota, que se chama Mulheres de Ouro. O que significa trabalhar em coletivo dessas mulheres, trazendo também essa bagagem agrícola que todas têm? Para mim foi muito bom, sabe? Porque eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de me envolver em lugares, assim, que tem um pouco mais de pessoas, assim, eu sou um pouco acanhada, eu não gosto muito, assim... Então, quando a Damares me chamou, foi a hora que eu falei assim, eu vou falar assim, porque acho que está na hora de eu mudar um pouco o meu rumo, né, o meu ritmo. Está sendo maravilhoso os cursos, então são assim excelentes as palestras que assiste. Teve a do Silvio, a última agora, maravilhosa, adorei. E ajuda, porque você vai vendo que as meninas ali que estão ali agora começando na agricultura, né? Elas estão com aquele brilho, com aquela coisa, ai, tô fazendo isso, fazendo aquilo. E eu fico olhando elas, que eu já fiz lá atrás, então para mim, na agricultura, em setor, assim, no sentido, a agricultura, para mim não tem muita novidade, porque elas estão vendo o que é uma produção, né? Elas estão ali vendo, acompanhando uma colheita. Para mim, o que está sendo legal está sendo esse envolvimento, essa união que tem. Buscando de novo lá da infância, né? Isso. Os seus valores. Lá atrás. É isso aí. Porque assim, geralmente quando você está num grupo, você vai extraindo e vai recebendo aquilo que você tem, né? As informações, você busca o que você tem. Você pega uma informação, você ouve uma falar uma coisa, outra falar outra. Então é gostoso, né? Você vê assim que as pessoas também, cada uma tem o seu dom, né?
tem o seu, como que eu posso falar, o brilho da estrela, né? Todas, independente de quem seja ali, é maravilhoso. Ô Leili, agora a gente está falando não só com mulheres, mas também com homens, mas em especial as mulheres, já que estamos aqui evidenciando o seu trabalho, toda a sua história. Que mensagem você deixaria para as mulheres que estão querendo fazer alguma iniciativa, que a coloque em alguma posição aí de liderança? O que você falaria para elas? Eu acho que a pessoa tem que ter foco, né? E ter certeza, assim, que a partir do momento que tem um sonho ou um plano, que luta por aquilo, né? Não desiste assim na primeira, eu vou parar porque não tenho apoio, procura, agarra a oportunidade que tem e vai em frente. Porque tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? Tem o mundo é tão diversificado, tem as pessoas têm tantas qualidades, né? E cada um tem o seu cantinho. É isso aí, então a gente esteve aqui na propriedade da Leila, em Palmitau, mostrando para vocês que os valores que a gente carrega lá da infância a gente vai levar para o resto da vida, como ela está mostrando aqui para a gente, aí a gente acaba encontrando esses valores em pequenas porções da vida, né? Em pequenos momentos da vida. E talvez você que está nos assistindo também tenha aí algum valor, algum sentimento que está dentro de você, que você precisa aflorar para levar aí para a sua vida e ter uma boa vida, ser feliz, não é isso, Leila? Com certeza. É isso aí. A gente então convida você a ser feliz. Histórias que valem ouro, de novo para você.